amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O primeiro livro dos Macabeus nos fala hoje de conquistas judaicas que, de uma atitude defensiva, passaram para uma atitude ofensiva e reconquistaram das mãos dos pagãos a cidade de Jerusalém, limpando o templo das abominações ali existentes e, novamente, o dedicando a Deus. É a famosa festa da dedicação do templo que os judeus comemoram ou celebram até hoje, meados de dezembro. O evangelista João faz uma menção a esta festa aqui, quando no seu evangelho diz que se celebrava a festa da dedicação, era inverno, dezembro, no hemisfério norte, e Jesus passeava pelo pórtico de Salomão, que era um lugar protegido do templo, protegido do vento gelado que provém do deserto oriental. Mas o evangelista tem o cuidado de dizer aos cristãos e leitores do seu evangelho que o verdadeiro templo e o verdadeiro altar a ser consagrado ou consagrado é o próprio Cristo. Se os judeus colocaram tanto sacrifício e tanta esperança na dedicação do seu templo, o verdadeiro templo de Deus é Jesus Cristo, que se oferece a nós, melhor, que nos tornou membros seus pelo batismo que nós recebemos. Lendo um texto deste, nós podemos imediatamente saltar do Antigo para o Novo Testamento. E no Evangelho, Jesus fala que a sua casa é uma casa de oração. Mas atenção, a casa de oração de Deus não são apenas as nossas igrejas. Sobretudo nós, cada um de nós, é templo de Deus. E Deus prefere habitar num templo vivo, num ser humano, a habitar numa casa de pedras frias e sem a presença de ninguém. A mensagem é então clara. Os judeus dedicaram o segundo templo profanado a Deus. Nós podemos diariamente dedicar este templo, o próprio corpo, a Deus, vivendo de acordo com a sua vontade, buscando a sua vontade, não o nosso prazer, e respeitando o corpo dos demais também. Um pecado que é particularmente contrário a tudo o que estou falando, e um pecado muito cometido, são os pecados contra a castidade, são os pecados sexuais. Por quê? Porque eu desonro o templo de Deus que sou eu. Eu o desonro, eu o torno templo de uma prostituta. E estas palavras são palavras de Paulo na carta 1 aos Coríntios. Vou fazer do templo de Deus o templo de uma prostituta? Mas existem outras maneiras também de desonrar o templo de Deus, como, por exemplo, a embriaguez, a entrega aos vícios das drogas, para citar pequenos exemplos de desonra do templo de Deus. Saibamos honrar o templo de Deus que somos nós, mas também saibamos honrar o templo de Deus que são as outras pessoas com as quais nós convivemos diariamente e que, as mais das vezes, quase sempre esquecemos. Ele também é um templo de Deus. Ele também merece atenção e respeito e carinho como mereço